Sejam bem-vindos a mais um encontro das ações missionárias. E hoje a gente está aqui com a Priscila Abrantes, que é daqui da PIBA, e com o Lucas Ramos, que é o diretor executivo da Juban. Seja bem-vindo, Lucas. E nós hoje trataremos de um tema super especial. O tema é o adolescente e a missão. Nós compreendemos, né, Priscila, que todos nós estamos inseridos na missão de Deus. A missão é de Deus e Ele dá essa missão à sua igreja.
e o adolescente que está inserido na igreja. Então, a gente está aqui hoje para tratar desse tema tão interessante, porque quando nós pensamos em ações missionárias, nós estamos pensando em adolescentes que estão inseridos nesse projeto, adolescentes que querem fazer parte disso. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria que nós pensássemos aqui agora sobre o seguinte: todos os anos, né, fazendo um resumo, né, todos os anos os meninos vêm nas caravanas, né, aí a gente se junta no Colégio Batista, aí vai cada um para um canto, aquelas turmas todas, né, às vezes 5 igrejas recebendo adolescentes, equipes de 40 meninos, né, Lucas? Aquela festa. Só que agora mudou. Agora são as ações missionárias em que a igreja local, cada igreja local fará o seu projeto. Então, agora não tem mais esse modelo tradicional dos adolescentes virem para cá, para o Colégio Batista, e daqui, né, no caso BH, irem para outros lugares. Então, nesse modelo, cada igreja fará o seu projeto. Pensando nisso, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa questão. O projeto missionário, ele se faz um fim em si mesmo? O que vocês acham disso? Como que nós podemos refletir sobre isso? Priscila, o que você pensa sobre isso? Eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é essa questão do adolescente e a missão. Isso é muito interessante. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que Deus usa, comissiona e chama muitos adolescentes, né? Então, por exemplo, Davi fez o que fez, ele tinha no máximo 14 anos. Samuel foi chamado por Deus para exortar Eli, e ele tinha 12, 13 anos. Então, acaba que a gente precisa pensar nisso. O adolescente precisa se sentir parte mesmo da missão, entender o seu papel como missionário mesmo, como alguém que Deus está chamando e vocacionando. E o projeto missionário, ele não pode ser um fim em si mesmo. Por quê? Porque se o adolescente está inserido na missão, a missão de Deus envolve um todo, envolve a nossa vida toda. Então, não dá para você participar daquilo que Deus está fazendo, né? Participar da missão de Deus em 10 dias somente. Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, o projeto missionário, eu fui em vários, eu acho que nos ensina isso. É um processo assim, pedagógico do próprio Deus para nós. Ele nos dá experiências, nos dá oportunidades de entender esse papel. E é o start para a gente começar a entender isso dentro da nossa realidade, da igreja local, dentro dos locais que nós estamos inseridos, seja na escola, seja na nossa família, e nós vamos dar continuidade àquilo que nós aprendemos no projeto, né, de 10 dias. Mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Pelo contrário, ele é o início de uma caminhada. Ou seja, nós poderíamos dizer que ele aponta para algo maior. Como a gente vai lá, passa aqueles 10 dias intensos, convivendo com pessoas diferentes, num ambiente diferente, mas isso sinaliza algo maior, que nós devemos viver diariamente na nossa caminhada. Então, não pode ser um fim em si mesmo. Eu acredito que quando a gente trata sobre isso, a gente consegue entender que o adolescente, quando ele vem para o projeto missionário, pensando ainda naquele modelo antigo do projeto, né? Ele vem para passar esses 10 dias e é muito bom. É muito legal você sair de sua casa, fazer sua mala e passar 10 dias em outro lugar, mas isso tem que ficar muito claro. O projeto missionário não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que apontar para algo maior, porque daí a gente consegue entender o seguinte. Quando eu estou no projeto missionário, eu estou vivendo outro contexto. Eu estou vivendo em outra localidade. Por exemplo, eu fui para Pocrane esse ano. Pocrane é um pouquinho distante de BH, né? Umas 10 horas de ônibus, mais ou menos. E aí a gente ficou ali aqueles 10 dias, tal, foi muito legal, mas não era o meu contexto. As pessoas que estavam ali não me conheciam, sabe? Então, o projeto missionário, ele tem que trazer esse algo além. E agora? E aí, pensando sobre isso também, o que seria, então? Como que a gente pode pensar nessa questão de viver a missão no seu cotidiano? Porque o projeto missionário não é o nosso cotidiano. O que seria? O que você pensa, Lucas, sobre isso? Eu acredito assim, Ellen, e é o que a gente visualiza na caminhada.
o modelo antigo, né, dos 10 dias, você se desliga de tudo, teoricamente. Então, em muitos momentos, você fica sem o seu celular, você não tem compromissos na escola, você está por conta daquilo. No dia a dia, nós temos um desafio, porque o seu celular está com você, então você está lidando com uma série de notícias e se relacionando com toda uma realidade externa. Você tem compromissos, às vezes, no seu lar com a sua família, você tem compromissos com a sua escola. Então, o senso de missão constante em todos esses ambientes é necessário. Essa compreensão de que nós estamos em constante missão e que cada passo que eu estou dando faz parte de uma grande missão que eu estou participando, tem que sair da minha mente e cair no coração. Só assim a gente vai conseguir romper com essa mentalidade de que a missão só pode ser vivida, né, naqueles 10 dias. E ela vai invadir o nosso dia a dia, o nosso contexto. Então é um processo que exige exercício e disciplina. E vou além, Ellen. A gente não vira essa chavinha da noite para o dia. Não é de uma semana para outra. É um exercício. É criando hábitos saudáveis que nos lembram dessa verdade. E aí a gente vai conseguindo mudar isso, né? Tirar da mente da compreensão e deixar cair no coração. E a gente precisa ficar muito focado nisso, porque agora, nesse modelo de ações missionárias, nós temos que relembrar isso sempre, né? Para a gente realmente não esquecer. Agora, eu estou no meu contexto, o Lucas está no dele, a Priscila está no dela. O que nós faremos para que nós possamos vivenciar a missão no nosso contexto? Como que eu vou alcançar, por exemplo, vou falar do meu contexto, a juventude que está lá envolvida nas drogas, por exemplo. O que eu vou fazer, que estratégia eu vou criar para que eu possa alcançar esse adolescente, esse jovem que está envolvido já com drogas, por exemplo. Então, quando eu penso em missão no cotidiano, eu não posso me ater a 10 dias de projeto. Porque se isso acontece, eu não estou entendendo a missão, eu não compreendi a missão. Então, a gente precisa realmente ficar bem atento a isso. Adolescente, você tem que ficar muito atento a isso. Você não pode perder isso de vista. Agora é onde você está. Agora é no seu contexto. Então, presta muita atenção. A gente vai assistir um videozinho bem legal de uma menina que participa dos nossos projetos já há algum tempo, uma adolescente que fez parte dos nossos projetos, e ela tem algo bem especial para falar com vocês. Oi, gente, meu nome é Helena e eu já fui em 4 projetos da Juban. O meu primeiro foi em 2016, lá em Buritizeiro, e nesses 4 anos o que eu aprendi muito na Juban é que nossa missão não está só nos 10 dias de projeto, a gente deve levar ela para a nossa vida. Então lá a gente aprendia que em todos os momentos do nosso dia a gente deveria ser intencional com o que a gente faz. Então se a gente limpava um chão, a gente devia fazer para a glória de Deus. Se a gente ajudava uma pessoa com uma cesta básica, devia ser para a glória de Deus. Onde tudo que a gente faz, não existem coisas espirituais na nossa vida e coisas que não são espirituais. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. E minha outra experiência também é no PV, onde eu passei 1 ano no passado. E nesse 1 ano eu trabalhei com diversas coisas. Então a gente fez viagem missionária, a gente estudava lá e a gente trabalhava com acampamento. E uma coisa que a gente fazia muito no acampamento era fazer de tudo. Então a gente fazia desde limpar um banheiro até evangelizar os acampantes. E em todos os momentos eles falavam: olha, isso daqui que você está fazendo não é para você, ou para as pessoas, é para Deus. Então a gente aprende que tudo que a gente deve fazer é para Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente busca ter uma vida que é a nossa missão, a nossa vida. Não só 10 dias de projeto. E quando a gente pensa nisso, a gente busca viver uma vida intencional. E 1 Coríntios 10:31 fala exatamente isso. Que fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então quando a gente entende que a comida que a gente come, o chão que a gente limpa, o dever que a gente faz, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Bom, gente, nós assistimos um pouquinho sobre a Helena, uma menina que esteve conosco por várias vezes, né, nos projetos missionários, e ela teve uma experiência muito marcante, tanto nos projetos da Juban, quanto esse tempo que ela esteve lá no Palavra da Vida. Uma menina que compreendeu a missão,
que compreendeu que ela está inserida na missão, que ela não está à parte, ela está dentro da missão de Deus. E isso o adolescente precisa compreender. Porque, às vezes, o menino e a menina ele não se sente dentro, não se sente parte. Você é parte disso. Deus te comissiona para isso. Deus te chama para se envolver na missão, assim como a Helena. E assim como a Priscila também. Eu queria, Priscila, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência enquanto adolescente, participando dos projetos, não só da Jubam, mas de outros também, e como isso marcou a sua vivência missionária, a sua formação missionária. A primeira vez que eu fui num projeto missionário foi um projeto da Jubavaço, o Esperança, em 2006. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. E esse projeto me marcou muito, porque foi a primeira vez assim, né, que a gente foi num projeto da igreja que eu fiquei, eu acho que foram 12 dias, foram quase 2 semanas. E esse projeto Esperança me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu cheguei em casa, eu cheguei para a minha liderança e falei assim, gente, eu quero ir para a missão. Então, ali houve um despertamento. Então, acho que essa questão do projeto na vida do adolescente te desperta para isso, abre os seus olhos para essa questão. E a gente sabe de muitas outras pessoas que se sentiram chamados por Deus nos projetos missionários. Então, isso é muito importante, né? Então, ali eu comecei uma caminhada, eu conversei com o meu pastor, e aí ele falou assim, então tá, então se você quer ir agora, continua indo nos projetos. E aí eu fui depois no Invasão, continuei indo no Projeto Esperança, e todos eles foram muito marcantes, foram muitas experiências com Deus, um aprendizado também de lidar com pessoas diferentes, né? De você valorizar aquilo que você tem dentro de casa, porque a gente acaba tendo contato com realidades de pessoas muito vulneráveis, você valoriza tudo que você tem dentro da sua casa, o banho quente, dormir na sua cama, e isso eu acho que é extremamente válido para a gente que está no processo de crescimento, no processo de educação mesmo. E todos os projetos foram muito marcantes para mim. A cada projeto que eu ia, Deus confirmava no meu coração que eu queria ir para o seminário, que eu deveria realmente me engajar na missão. Uma coisa interessante é que, quando eu fiz 17 anos, eu fui para Belo Horizonte para estudar numa faculdade secular, né? E eu fui fazer História numa faculdade federal, então você acaba sendo bombardeado com um monte de coisa, né? E eu passei por uma crise muito profunda de fé, muito profunda. E o que eu achei interessante é que nesse processo de pensar se Deus existia ou não, né, eu me lembrava das experiências que eu tive nos projetos. Então, olha como que isso fez diferença na minha caminhada, né? E o final dessa crise foi eu me lembrando daquilo que Deus havia ministrado no meu coração, daquilo que do meu desejo de ir para o campo. No final dessa crise, eu decidi que eu deveria fazer o seminário e eu comecei a faculdade de teologia lá em Belo Horizonte, né? Então, eu acho que o projeto nos ensina muito, o projeto nos mostra que, mesmo a gente sendo adolescente, Deus fala com a gente, Deus quer nos ensinar, Deus nos dá experiências. Então, assim, eu acho super relevante para a caminhada cristã, para essa questão da missão, mas, assim, porque a missão envolve tudo, né? É tudo, mas envolve a nossa vida cristã como um todo. Assim, é algo muito relevante para a vida do adolescente. Foi muito relevante para a minha vida. Muito legal. Ouvir a Priscila é muito interessante, porque eu fui no projeto, eu já faria 19 anos. Foi uma época que os invasores poderiam ir até 19 anos. Alguns vão se lembrar disso. Essa época já acabou, gente. É só até 18 agora. Mas foi muito interessante, porque eu sempre estive no contexto da igreja local. Mas, assim, um projeto que me marcou muito foi o meu primeiro projeto da Jubam. Eu faço aniversário em março, né? Então, eu fui em janeiro do ano que eu faria 19 anos. Eu era a mais velha do campo, claro, né? Mas foi muito bom, gente. Inclusive, a Laís, que é daqui de Timóteo, eu estava na minha equipe de 2007 em Guapé. E foi, assim, muito interessante para mim, Priscila, porque eu pude vivenciar outro contexto fora da minha localidade. E aquilo foi despertando em mim, sabe? Essa coisa, nossa, gente, esse negócio
esse negócio que Deus está fazendo em outros lugares, isso é maravilhoso, eu quero participar disso. Então, isso vai dando assim, vai mostrando, vai motivando a gente a entender o que Deus está fazendo. E aí, Priscila, você tocou num assunto muito interessante. Lá no início, quando você falou que você voltou do projeto e falou com a sua liderança. Gente, a importância da liderança para uma adolescente que quer viver a missão de Deus é extremamente válida e relevante. E aí, Lucas, eu quero passar para você falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o papel da liderança quando o adolescente volta do projeto? E, pensando agora no nosso contexto de ações missionárias, qual que é o papel da liderança? Ellen, para falar um pouco sobre isso, eu queria voltar um pouquinho e falar sobre o papel do Ministério de Juventude. Por que existe um Ministério de Juventude na igreja? O Ministério de Juventude ele serve para ser uma incubadora. Como você sabe, eu tenho uma irmã. E essa irmã ela nasceu com 6 meses, 510 gramas. Ela ficou durante 3 meses na incubadora. E a incubadora tinha um papel de quê? Ali era alimentada, ela recebia cuidados, ela era nutrida para que ela conseguisse ver a vida fora daquele ambiente do hospital. Esse é o papel do Ministério da Juventude. A gente está cuidando de jovens, a gente está nutrindo jovens para que eles consigam viver a vida cristã, ou seja, viver a missão fora desse ambiente de hospital. O líder, ele tem que ser muito intencional nisso. Porque quando você manda o menino para um projeto missionário, você está capacitando esse menino. A Priscila expressou para a gente de forma muito clara como que o projeto foi importante na sua maturidade cristã. Então, é um tempo de capacitação. As minhas primeiras experiências de liderança, de liderar equipes, aconteceram em projetos missionários. Então, quando esse menino chega, é muito importante que ele seja cuidado e que esse aprendizado que ele teve no projeto seja potencializado na caminhada. Se o líder não o faz, dificilmente o menino por si só, ou a menina, conseguirá fazer. Então o líder ele tem um papel fundamental, se não crucial, para que o jovem ou a jovem viva a missão no seu contexto. E pegando esse gancho, eu diria que se o líder, diante dessa nova realidade dos projetos missionários, não abraçar isso e não entender a importância dele estar presente e dele abraçar essa ideia das ações missionárias, dificilmente acontecerá ações missionárias na comunidade onde ele está inserido. E ele está tendo uma oportunidade gigantesca de levar a juventude dele, os adolescentes, a viverem a missão onde eles estão. Deixa eu dar um exemplo. A pandemia, para muitos, para muitas lideranças, foi motivo de loucura. E, de fato, foi assustador quando começou. Mas eu vi uma live de um ministério chamado Envisionar, que me ajudou muito, Ellen. E eu vi como uma oportunidade. E eu aproveitei essa oportunidade, porque a gente não tinha mais a estrutura. A gente não tinha mais as programações. Ou seja, eu podia ensinar a minha igreja que o culto transcende a experiência de culto público. E a gente trabalhou todo o tempo de pandemia ensinando a igreja e trabalhando com a igreja essa nova mentalidade de culto. Esse novo olhar, esse novo propósito que a gente está trazendo para as ações missionárias, também por conta dessa situação da pandemia, está dando a oportunidade para o líder de juventude de educar os seus jovens, de nutrir os seus jovens e adolescentes e os ensinarem a viverem a missão no contexto onde eles estão. Então o líder tem um papel crucial. O líder é como se fosse a enfermeira que cuidava da minha irmã lá na incubadora. Se elas não cuidam, não ia ter desenvolvimento. Então, o líder, ele precisa abraçar. Ele precisa ver como uma grande oportunidade que ele está tendo de desenvolver ainda mais e gerar crescimento no meio dos seus jovens e adolescentes. Isso é muito, muito interessante, porque quando a gente pensa no modelo ações missionárias, né,
a liderança ela tem que estar totalmente envolvida. Porque no modelo tradicional, o líder envia o adolescente e esse adolescente jovem vai para algum canto. Claro que a gente está em contato, né, com a liderança, né, desse menino, mas o líder, na maioria das vezes, ele não estará com o seu adolescente. E no modelo Ações Missionárias, o líder está ali todos os dias com o seu adolescente. Então, o papel da liderança, de fato, ele é crucial, porque o líder está caminhando com o seu adolescente, ele está ali de mãos dadas mesmo com o seu adolescente, para que ele possa entender que a missão é ali, onde ele está inserido. E, gente, essa compreensão ela é tão fundamental na nossa caminhada, porque eu vivi a experiência, até entender isso, era aquele negócio assim, agora eu vou fazer missões em tal lugar. Agora eu vou para o projeto tal, eu estou inserida em missões. Mas aí Deus começou a abrir minha cabeça. Não, Ellen, é onde você está. É na sua localidade, é na sua comunidade. E os nossos adolescentes precisam compreender isso. Então, o convite para você, adolescente, é para que você abra a sua visão. O seu campo missionário começa onde você está inserido hoje. E daí até onde Deus quiser nos enviar, até os confins da terra mesmo, onde Deus quiser. E nós temos exemplos, né, de adolescentes e jovens que participaram dos nossos projetos e foram muito longe. Estão inseridos em projetos em outros locais e isso realmente é um testemunho para a gente. Então, nós queremos incentivar você, adolescente. Mas eu não vou mais rever os meus amigos que eu fiz lá em 2019, em 2020. Não, realmente, você não vai revê-los, mas você terá outras oportunidades. Então, eu quero muito incentivar as nossas igrejas a abraçarem essa ideia. E tudo que a Priscila falou aqui, o testemunho dela em relação à vivência de projetos. E aí, Priscila, você terminou o seminário, né? Você estudou lá em BH, fez a faculdade, e você volta para o seu contexto. Como que foi essa volta, Priscila? Pensando na sua formação missionária em todo esse tempo de caminhada. Foi bem diferente voltar assim, né? Porque você encontra uma igreja muito diferente do que você tinha deixado 4 anos atrás, né? No meu caso, era quase 6 anos. Mas eu acho que foi interessante porque eu nasci aqui e eu assumi a área de missões da igreja. Eu tive que começar a ver Timóteo não como a minha casa, não como o lugar da minha família, mas como um campo missionário, né? E o meu dia a dia precisava demonstrar isso. Eu estava lembrando de uma coisa muito interessante, só um exemplo, né? Quando a gente voltou, não sei qual, invasão, eu devia ter uns 15 anos, aí eu lembro que o meu pastor de juventude, ele chamou todos os invasores e falou assim, vocês não acabou o tempo de invasão só lá, vocês são invasores aqui. E vocês vão começar a operação invasão na escola de vocês. E aí a gente começou a ter, como se fosse lá no Colégio Batista fala clubinho, né? Um clubinho bíblico, e a gente que ministrava, tinha uma escala e a gente que ministrava. Então, assim, isso trouxe um impacto muito grande para as pessoas que estavam próximas da gente, para os professores, mas para a gente também. Porque a gente que chegava, abria a Bíblia, falava sobre Deus, mas a gente tinha que dar testemunho dentro de sala de aula, né? E isso a gente sabe que era muito difícil dentro do contexto. Então, assim, essa questão da liderança é muito importante para mostrar, para direcionar, né? Porque às vezes também o adolescente chega com aquela vontade de servir e quer evangelizar, mas ele precisa de um direcionamento, ele precisa de um líder para mostrar, olha, você vai fazer isso aqui, eu quero que você faça isso, eu quero que você lidere isso, começa liderando um PG, entendeu? Precisa desse direcionamento, porque às vezes o adolescente ele não sabe o que fazer com toda essa carga que ele aprendeu no período da pandemia. Então, assim, nesse tempo que eu voltei, né, eu tive que mudar essa chavinha, como a gente falou aqui, de ver Timóteo, ver a minha cidade, não como a minha casa, mas realmente como um campo missionário. E eu acho que essas ações missionárias, que é a proposta da Juban, a gente vai ter que começar a mudar isso. Isso aqui é a minha cidade, essa aqui é a minha igreja, esse aqui é o meu bairro,
Mas Deus está me dando a oportunidade de ver agora, de mudar o meu olhar, de ver de uma forma diferente. Então, eu vejo que aquela pessoa precisa de Jesus, eu vejo que aquele grupo precisa de Jesus. Da mesma maneira que eu pensei lá no projeto, o que eu preciso fazer, qual que é a melhor estratégia para eu conquistar as crianças para fazer EBF? Tá, agora eu tenho que pensar para as crianças do meu bairro, né? Então, eu tive que fazer esse processo que eu acho que linka com o que os adolescentes nesse novo modelo, nesse novo formato, eles terão que fazer. Isso é muito interessante, né? A gente falar disso porque a Priscila vive o contexto aqui da cidade de Timóteo. Eu vivo o contexto de Belo Horizonte, o Lucas também. E agora é pensar o que nós faremos. E sabe de uma coisa legal que a gente não pode esquecer? O modelo Ações Missionárias, ele traz algo que no modelo tradicional a gente não podia fazer. A gente que saía da nossa cidade e ia para outro campo, que é a continuidade. Eu não posso dar continuidade em Pocrane porque eu não moro em Pocrane. Então, mas eu moro lá em Belo Horizonte. Então, lá onde eu estou inserida hoje, as ações missionárias que nós fizermos em janeiro, nós temos a oportunidade da continuidade no discipulado das pessoas, na consolidação, até nós chegarmos ao ponto de que poderemos batizar essas pessoas. Um diferencial. Sabe o que uma coisa, quando eu cheguei aqui, tinha bairro aqui em Timóteo que eu nunca tinha ido, porque eu não tinha esse olhar. Eu fui para a prefeitura para saber a quantidade de crianças, a quantidade de adolescentes, quais eram os principais problemas. Eu não tinha esse olhar antes, né? Então, talvez as igrejas vão ter que começar a observar isso. E isso pode trazer, assim, uma visão não só para os adolescentes, mas para a igreja toda, para ter ações intencionais, né, para alcançar grupos, para alcançar pessoas dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. E aí a gente lembra do nosso tema, que é nosso estado, nossa missão, e quando eu compreendo esse tema, eu entendo que eu preciso conhecer onde eu estou inserida. O meu estado, sendo a minha missão, a minha cidade, o meu bairro é a minha missão. Mas para isso eu tenho que conhecer as demandas, eu tenho que ir na prefeitura para saber quantas crianças tem, como essas crianças vivem, se tem abrigo, por exemplo, de crianças na minha cidade, no meu bairro, sabe? Então é muito interessante porque a gente vai fazendo esse reconhecimento. E a gente lembra de uma das formas que nós vamos trabalhar, né? Que é fazendo um diagnóstico, compreendendo, entendendo, conhecendo o local onde nós estamos inseridos, para que aí sim nós possamos estabelecer estratégias, né? Seja com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos, em que público nós vamos trabalhar, com qual público nós queremos trabalhar. Então, adolescente, você tem assim nas suas mãos tudo. Porque adolescente topa tudo, né, gente? Adolescente vai com tudo. Então, vocês não podem perder essa grande oportunidade de vivenciar a missão no seu contexto. Lucas, para a gente fechar, eu queria que você desse uma palavra final para os nossos adolescentes, incentivando e motivando a participação deles, cada um no seu contexto. Adolescente, faça essa pergunta. Qual é a enfermidade do contexto onde eu estou? Olha para o seu redor. Olha para o redor da sua igreja. Olha para a cidade onde ela está inserida. O bairro em que você está inserido. E faça essa pergunta. Qual é a enfermidade desse local? Descobrindo essa enfermidade, você vai fazer uma outra pergunta. E agora é para você mesmo. Como o Evangelho pode ajudar a sarar essa enfermidade? Gente, vamos com tudo. Nós temos uma mensagem que a Bíblia vai dizer que é o poder de Deus. Uma mensagem poderosa. Uma mensagem que gera transformação e geração em nossas vidas. Então vamos ouvir os gritos do nosso redor, os clamores do nosso contexto, da nossa comunidade. E vamos com tudo, que eu sei que vai ser bênção essas ações missionárias. Com certeza. Eu só quero lembrar que em breve nós falaremos sobre as inscrições das ações missionárias. Gente, o negócio já está acontecendo.
E daqui a pouco a gente vai ter mais informações. E eu não quero que você esqueça, adolescente e jovem que está assistindo a gente. Lembre-se que nós estamos inseridos na missão de Deus. E agora, cada um na sua localidade. Porque Deus, Ele nos comissiona, Ele nos chama, e Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele nos dá a força, nos dá a coragem. É o que está no nosso versículo, que a gente usou como tema, né? Josué 1:9. Deus fala, né, para Josué naquele momento ali, que Josué se vê diante da missão que Deus dá nas mãos dele. E Deus fala, olha, Josué, seja forte, seja corajoso. E é isso que Deus nos dá hoje. Força e coragem para que nós possamos viver esse tempo tão difícil. Mas não será esse tempo que será, não tem mais projeto. Tem projeto sim. Em novo formato. Ações missionárias. Não perde essa oportunidade. Priscila, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui nesse encontro. Que Deus continue abençoando a sua vida aqui em Timóteo. Que você continue sendo realmente essa bênção no nosso estado. Tá bom? Lucas, muito obrigada também pela sua presença aqui. O Lucas, gente, como eu apresentei no início, o diretor executivo da Juban, com certeza ele tem muito a acrescentar no nosso estado. Sem dúvida, nós agradecemos a sua presença. Adolescentes que estão com a gente hoje. Vocês são muito responsáveis. Vocês são meninos que Deus está chamando, que Deus está comissionando para essa missão, a missão dele. Então, não perde tempo. Não perde tempo mesmo. Participe, se envolva e queira realmente viver o que Deus tem para você aí na sua localidade, junto com a sua liderança, junto com o seu pastor. Mobiliza a igreja, porque Deus está em missão e nós estamos inseridos nessa missão. Deus abençoe a vida de vocês. E nos vemos em breve.